Olá, tudo bem, pessoal? Hoje retomamos então as nossas aulas com a aula número 25 de Geografia, que é a aula que se refere ao relevo brasileiro, tá? Mais uma aula dessas, né, da nossa parte de Geografia Física, agora especificamente aplicada à questão do Brasil, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui a respeito dessa aula. Relevo, só para relembrar, né, é o modelado da crosta terrestre. Você se lembra disso, né? Olha aqui, ó, relevo, modelado, né, da crosta terrestre. Recentemente, a última aula que eu mandei para você foi uma aula sobre morfoestrutura, né? Quer dizer, o que tinha por baixo do relevo. Lembra? Bacias sedimentares, escudos cristalinos. E agora nós vamos falar sobre a morfoescultura. Quer dizer, o que aconteceu depois que a morfoestrutura, o alicerce se formou, né? Então, é a morfoescultura. Essa morfoescultura, ela é fruto da ação de agentes endógenos, né, os agentes internos do relevo, e dos agentes externos do relevo, tá? Então, tectonismo, vulcanismo, agentes internos, e intemperismo, os vários tipos de desgaste do relevo como agentes externos, tá? Coloquei para nós começarmos aqui homenageando esses três estudiosos do relevo brasileiro, né? Haroldo de Azevedo, professor Aziz Nassib Absaber e professor Jurandir Ross. Coloquei uma pintura do século XIX para a gente ver aqui o geólogo, né? O geólogo, quer dizer, os primórdios da profissão, né? Lá no século XIX, né, ó, os geólogos estudando na Europa, tá? Então, é o nome de uma pintura do século XIX de Karl Spitzberg. Bem, o primeiro cara a tentar estudar o nosso relevo foi o professor Haroldo de Azevedo, ainda nos anos 40, a pedido de Getúlio Vargas. Percorrendo aí o Brasil, que não era fácil naquela época, né, ele determinou uma classificação de relevo que tinha como critério principal a altimetria. Então, acidentes até uma certa altitude eram planícies, a partir daquela altitude eram planaltos. Pronto, fechou. E aí, gerou esse mapinha de relevo aqui, ó, tá? Um planalto das Guianas gigantesco, uma planície da Amazônica também, né? Isso aqui é o que o cara vê de uma canoa, né? Quer dizer, ele supõe que ele está na canoa, está vendo uma planície. Até onde vai para o norte é Planalto das Guianas, aonde vai ao sul, começa a levantar de novo, é Planalto Central. Tá? A planície do Pantanal, aqui no Mato Grosso do Sul, né? O Planalto Meridional Brasileiro, a planície Gaúcha ou planície do Pampa, né? Essa grande unidade Planalto Brasileiro, né? Dividido em Planalto Central, Atlântico e Meridional, e a nossa planície costeira, produzida por abrasão marinha. Então, basicamente isso aí, tá? Que ele colocou, certo? Então, terras baixas e terras altas, até 200 metros. Até 200 metros são as planícies, e acima de 200 metros, então, até 200 metros nós temos planícies, e acima de 200 metros, né, as chamadas terras altas, nós temos os planaltos. E depois os nossos pontos culminantes, né? Então você veja que, como o Brasil uma região geologicamente falando, situada no meio de uma placa tectônica, os agentes externos, né, o intemperismo, são muito superiores aos agentes internos. Agentes internos no Brasil atualmente, vulcanismo, terremoto, essas coisas é praticamente zero, né? Então, os agentes externos, por isso que vai prevalecer no Brasil a média altitude, né? Vai prevalecer no Brasil as superfícies cratônicas, que nós já vimos lá em aulas anteriores, certo? O segundo cara a tentar fazer uma classificação do relevo foi o professor Aziz Nassib Absaber, com quem eu tive a honra de ter aulas, né? Professor Absaber, tá? Ele foi aluno do Haroldo de Azevedo, eu fui aluno dele, eu não estou me comparando com certeza, e ele seguiu mais ou menos as lições do mestre Haroldo de Azevedo, mas ele foi além. Ele procurou investigar isso aqui, ó, pessoal, a formação geológica dos acidentes, tá? E aí ele viu que
ele, né, determinou, onde predominam os efeitos do desgaste, nós temos planaltos. E onde predominam os efeitos da deposição, nós temos planície. E aí saiu a segunda classificação de relevo. Já aumentou um pouquinho o número de unidades, né? A coisa começou a melhorar, né? Então, vamos repetir? Olha lá. Por que foi importante a classificação dele? Em que ele inovou? Inovou bastante, né, o professor Absaber, né? Vamos ver aqui no que ele inovou. Primeiro, ao invés de priorizar a altitude, ele priorizou os processos, certo? Porque pode ter um planalto onde teve muito desgaste inferior a 200 metros. Pode ter uma planície onde houve muita deposição superior a 200 metros. Depois, a preocupação geomorfoclimática, quer dizer, o tipo de clima e de paleoclima que você encontra em cada área, que ajuda a explicar a formação de relevo, tá? Olha isso aqui, ó. Como que o clima atua sobre as rochas, né? Então, onde tem uma temperatura maior, o intemperismo, o desgaste das rochas também é maior. Onde tem muita variação de temperatura, onde chove muito, né? E aí, então, colocar essas informações geológicas e geomorfológicas na classificação. No final, chegamos a isso, ó, aquilo que eu falei, planaltos, aonde tem mais erosão, desgaste. Planície é uma área onde tem mais sedimentação, tá bom? Chegou nesse relevo. E aí ficamos, anos 60, 70, 80, 90, olha aí. Professor Jurandir Ross, né? Deu aula em escolas públicas de primeiro grau, antes de virar pesquisador lá da USP. Pegou as ideias do professor Absaber e foi além. Além dos processos de formação geológica, ele teve acesso às fotos do projeto Radan Brasil, né? Foi um projeto que de 1970 a 1985, então veja a evolução do meio técnico, né? De 70 a 85, o Brasil foi fotografado, né? Era só projeto Radan, que era Rádio Aerofotogrametria da Amazônia. Então são fotos com radar, um avião percorrendo o território, tirando fotos com radar. Quer dizer, dá para ver por baixo das plantas, né, o que tem aí por baixo do solo realmente. Esse projeto deu tão certo que ele foi estendido para todo o Brasil. E aí o Brasil todo foi fotografado com radar. Que coisa boa, né? Bem, essa é a radioaerofotogrametria. Por que rádio? Porque é com radar. Senão seria só aerofotogrametria. Com base nessas informações, ele criou uma nova classificação de relevo, que é a mais atual, né, de 1995. Eu já dava aula no Colégio São José. E essa nova classificação de relevo nos traz, então, uma novidade, né, que são as depressões, que até então, você se lembra, elas não apareciam nas classificações de relevo do Brasil, né? Era só planalto e planície. E agora temos também as depressões. Lembra? Áreas rebaixadas em relação ao relevo circundante. Podem ser de dois tipos: as depressões absolutas abaixo do nível do mar e as depressões relativas, que são as que acontecem no Brasil. E gerou este mapa de relevo que inclusive você já fez para mim em papel vegetal, não é? Olha aqui, ó. Tá? Bom, ele utilizou então tanto informações do Haroldo de Azevedo quanto do professor Absaber, ó. Então vamos ver planaltos, ó. O planalto tem que ter na classificação dele acima de 300 metros de altitude e ser produto de erosão. Então ele juntou altimetria e formação geológica, né? As planícies, ó, áreas então planas, formadas por sedimentação, tá? E ter altitude inferior a 100 metros. Ele levou em consideração o aspecto geomorfológico, o aspecto de formação, acúmulo de sedimentos, e o aspecto de altimetria. E, finalmente, que é a grande novidade, né? As depressões, né? Que aparecem aqui em laranja, sei lá, marrom, laranja, nesse mapa aqui, né? Ó, depressões. Esse mais avermelhado são os planaltos e o amarelo são as planícies. Olha a planície do Amazonas como diminuiu, né? Planície do Pantanal, as planícies perderam muito espaço para as depressões. Depressões, então,
entre 100 e 500 metros, com inclinação suave, mais plana que o Planalto. Ó, então ela é mais plana do que o Planalto, certo? E formada por erosão, tá? Então ele faz uma classificação bem rigorosa, bem interessante do nosso relevo. Basta ver que o número de unidades aumentou para 28, né? Nós estávamos falando em 6 unidades, 8 unidades, aumentamos para 28 unidades. Vamos lá? O primeiro, então, Haroldo de Azevedo, pioneiro, Aziz Absaber, o aluno, e juntando aí informações dos dois, bebendo nas duas fontes, Jurandir Ross, né? São os 3 caras que classificam aí o nosso relevo, tá? Bom, no final das contas, então, nós temos isso aqui, ó, 3 tipos de relevo no Brasil, né? Os planaltos, formados com desgaste, né? E elevação aplainada, tá? Então, são aquelas áreas mais planas, com o topo aplainado. As planícies, áreas mais baixas, relativamente planas, em que você tem mais acúmulo do que desgaste, você tem mais deposição do que desgaste. E as depressões relativas, por que relativas? Elas estão acima do nível do mar, né? Elas têm altitude positiva, tá? Tem altitude positiva. Olha aqui uma foto que mostra bem para a gente. Uma planície, uma área baixa, uma escarpa, né, que é uma área de subida, mais acentuada, né, mais íngreme, e um planalto, né, uma área de subida mais suave, né, menos íngreme. Né? Bem, então tá aqui, ó, planalto, áreas planas e altas, diferentes feições. Nós aqui em Ribeirão Pires, né, aqui em São Paulo, moramos numa área de serras, né, Serra do Mar, Serra do Japi, né, chapadas, que são aquelas que têm o topo plano, as colinas, que têm pouca inclinação nas suas subidas, subidas suaves, as escarpas com subidas mais íngremes. E, finalmente, os conjuntos de morros, né, como você observa, por exemplo, em direção ao litoral, na Serra do Mar, né, os chamados mares de morros florestados da costa leste e sudeste do Brasil, chamados pelo professor Aziz Nassib Absaber de formações mamelonares, no formato de meios melões. Né? Aqui, Planalto da Borborema, lá no Nordeste brasileiro, Chapada Diamantina, lá no interior da Bahia. Né? Olha aqui as chapadas, que bonita, né? É uma formação sedimentar muito bonita aqui, né? Tá? E o topo bem plano, olha aqui, topo bem plano, e aqui embaixo o material vai se acumulando, né? A escarpa, e aqui embaixo o material se acumulando. Depois as planícies, né? Geralmente, no caso do Brasil, próximas a rios e tal, né? Áreas planas e baixas, com deposição de sedimentos, e depois a litificação, né? Pelo próprio peso do sedimento e pela força da gravidade. Tá? O material vai se compactando. Tá? Por ficarem em áreas planas e tal, elas são muito ocupadas, né? Olha, são amplamente ocupadas pelo ser humano. Tá? Planície fluviomarinha, uma planície formada pela abrasão marinha, né? Então, o mar vai batendo na rocha, vai provocando o desgaste da rocha e a areia vai se acumulando e formando, além do material que os próprios rios levam, né? Vai formando uma planície. A planície do Pantanal, que é uma depressão inicialmente, depois foi sendo preenchida com material levado pelos rios que desaguam naquela região, e a planície amazônica, né, ou planície do Rio Amazonas nos dias de hoje. Tá, ó, tá aqui, ó, nós temos então todas essas planícies aqui formadas, né, o Pantanal lá no Mato Grosso do Sul, né, essas áreas mais altas aqui, onde colocam o gado na época da cheia, são chamadas de baías. E as depressões, né? Essas depressões, áreas importantes também, vou uma canetinha aqui, são importantes também, ó, são um pouquinho mais baixas ou muito mais baixas do que as áreas do relevo que está em volta delas. Elas têm, no caso do Brasil, tem depressões absolutas, abaixo do nível do mar. No caso do Brasil, não. Só depressão relativa, com altitudes positivas, nenhuma abaixo do nível do mar. Tá? A depressão sertaneja, que nós vamos ver daqui a pouquinho,
e a depressão Araguaia-Tocantinense, lá na porção norte do Brasil, são dois bons exemplos, né? Então, a depressão sertaneja, ó, duas áreas mais elevadas, né? E aqui no meio, duas áreas mais elevadas e ela aqui no meio. Tá? Aqui, ó, outro instrumento importante para você analisar relevo são perfis de relevo, né? Nós temos três perfis que dá para resumir bem o Brasil, ó. Um que vai do extremo norte até o centro, outro que vai do Mato Grosso do Sul até São Paulo e outro que vai do interior do Nordeste até o litoral. Quer ver? O do norte do Brasil nos mostra aqui os montes lá do extremo norte, né, do Planalto das Guianas, tá? Planaltos residuais norte-amazônicos, onde está o nosso pico mais elevado, né, que é o Pico da Neblina, com 3.014 metros. Depois, as depressões marginais, né, a depressão marginal amazônica, tá? 1 e 2. E aqui a planície do Rio Amazonas, né, bem no meio aqui, a planície do Rio Amazonas, cercada pelo Planalto da Amazônia Oriental. Depois, a depressão marginal sul-amazônica, nós estamos indo do norte para o sul, né? Planaltos residuais sul-amazônicos, e aí você já entra de volta no relevo do centro-oeste. Depois, o relevo do nordeste brasileiro. Ó, vamos olhar esse para cá, daqui para cá, a partir do litoral. Então, aqui, ó, aquela formação interessante que são as praias, né? A planície costeira, os tabuleiros litorâneos do Nordeste brasileiro, né? Tabuleiros, que bonito. Quem dava esses nomes era o professor Absaber, sabe? Tabuleiros, né? Áreas lisas, desgastadas pelo mar. Depois, o Planalto da Borborema, que impede a passagem de massas de ar úmidas do litoral para o interior, provocando chuva do lado do litoral e seca aqui do lado do interior, né, do sertão nordestino. A depressão sertaneja, sertão brasileiro, né, limitado aqui pela serra de Ibiapaba, tá? Então, uma área seca do Brasil, sertão brasileiro, né, clima tropical semiárido. Os planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba e, finalmente, o Rio Parnaíba, tá? É o que nós vemos, então, indo do litoral para o interior do Nordeste. E, por último, a nossa região, né? Olha a altura do Planalto. Deixa eu pegar uma caneta para destacar isso aqui. A altura do Planalto do Rio Paraná. Olha isso. Não é à toa que aqui você tem as hidrelétricas, que você tem Foz do Iguaçu, né? Depois essa área mais baixa aqui, que é o Pantanal Mato Grossense, né? Planície e depressão do Pantanal, tá? Depois o Rio Paraná, uma leve escarpa aqui, que é a depressão periférica, né? Da borda leste da bacia do Paraná, essa região aqui, certo? Aonde nós estamos aqui, que é o complexo da Serra do Mar, aquelas formações mamelonares, e o paredão, que os portugueses chamavam de a muralha, né? Olha aqui, ó. Então, Ribeirão Pires, por exemplo, aqui em cima, assim, e lá para baixo está o litoral. Bem, esse é nossa exposição, né, a respeito da questão do relevo brasileiro. Espero que você tenha aprendido bem. Vamos nos lembrar, primeiro, fazer o resumo. Olha as instruções que eu vou colocar depois direitinho, mas lembra de fazer o resumo da aula número 25, fazer os exercícios. Depois, daqui a alguns dias, aí uns 2, 3 dias, eu já coloco para você ver a correção comentada dos exercícios dessa aula. Tenha um bom retorno às aulas. Se cuida. Namastê.